boa noite. Estou aqui com a doutora Mariana Cristoli, médica veterinária, para a gente falar sobre saúde do pet na pandemia. Então, antes de mais nada, eu vou esperar o pessoal chegar mais para a gente começar as perguntas. Pode deixar suas perguntas aí. E a gente vai falando aqui sobre os animaizinhos tão queridos, né, da nossa vida. Bom, doutora, o pessoal não chegou ainda, viu? O pessoal está atrasado. A gente falou de pontualidade e o pessoal não chegou ainda. É o brasileiro, né? O pessoal está se adaptando, né? Esse novo normal, né? Eu fiz uma primeira live que eu tive foi com o psicólogo, foi sobre o novo normal, né? Então, é bem interessante, assim, essa adaptação que a gente está tendo. Sim, é uma constante mudança, né? Já estamos com os espectadores aqui. Vamos dando boa noite aí, gente, para a gente ver quem está chegando. Esse novo normal que na verdade, nada vai ser como era antes, né? Depois da pandemia, né? Tudo vai ser diferente, né? Eu acredito. Sim, é uma adaptação constante, né? E aí o pessoal começou a se adaptar com esse novo estilo de vida, esse novo método de ensino e crianças 24 horas dentro de casa, junto com home office e tudo mais. E aí agora as coisas querem voltar ao ritmo normal, então volta de novo uma adaptação, principalmente para quem tem filhos, eu imagino que seja um pouquinho mais conturbado, né? Essas adaptações todas. Para quem eu falo assim, eu tenho dois, né? Um de 13 e um de 12, o Felipe e o Rafael. Eles são ativos, eles são bem ativos. Mas, por incrível que pareça, eles estão se adaptando legal, né? Na questão da pandemia, eles estão tão tranquilos. E eu agradeço, né? Porque não é fácil. Sim, sim. Sempre tem suas vantagens, né? Ó, chegou aqui, ó, o nosso amigo Bruno Lopes, boa noite. Gustavo Almeida, boa noite. Bom, eu vou apresentar aqui. Então, doutora, eu quero que você se apresente, fale um pouquinho de você, né, para o pessoal conhecer um pouquinho da sua trajetória. Pode ser? Pode, vamos lá. Bom, sou Mariana Cristoni, eu entrei na faculdade de medicina veterinária, eu tinha 17 anos, e aí me formei, na época era semi-integral a faculdade, né? Então era impossível trabalhar, estudava de manhã, de tarde, à noite ainda um monte de trabalhos e tudo mais da faculdade. Então, felizmente, meu pai que assumiu essa responsabilidade das mensalidades da faculdade, né? Tive essa grande sorte aí. E aí eu me formei em 5 anos, né? O curso dura 5 anos. Formei em dezembro, em janeiro eu já estava na primeira pós-graduação. E aí era uma pós-graduação de anestesia junto com cirurgia de pequenos animais. Quando a gente fala em pequenos animais, geralmente é cachorro e gato, né? Se resume a cachorro e gato. E aí eu terminei essa primeira pós-graduação, dura 2 anos, terminei essa primeira pós-graduação, já engatilhei outra também em janeiro do ano seguinte, de intensivismo. Terminei a de intensivismo, já engatilhei outra também de ortopedia. Né? E aí essa de ortopedia, ela é ortopedia junto com a parte de neurocirurgia também. Então, sou formada, entrei na faculdade em 2007, me formei em 2011, e desde então, constante atualização em pós-graduação, em cursos, congressos, palestras e por aí vai. Legal. E o que despertou você buscar essa área de veterinária? Sempre gostei muito, né? Sempre gostei muito dessa parte de cirurgia, a parte de cuidados, e aí era opção ou medicina humana ou medicina veterinária. Na época era muito caro medicina humana, e falei, não, vamos para veterinária, gosto muito dos animais e gosto muito dessa questão de saber operar e abrir um bicho e mexer o que tem que mexer e fechar e tá ótimo depois. Então, foi nisso que eu me baseei, né? No que eu gostava de fazer. No que eu achava que gostava de fazer.
Quando a minha primeira faculdade eu comecei em engenharia, não concluí, e os professores sempre falavam, faça algo que você goste, não faça algo que te dê dinheiro, porque o dinheiro, uma área que está dando dinheiro hoje, pode não dar amanhã. Então, faça sempre algo que você ame, que você goste, que você vai trabalhar com isso a vida toda, né? Exato. Então, realmente, quando você faz o que gosta, né? Às vezes não dá tanto retorno financeiro, mas o retorno pessoal, né? Da realização pessoal da pessoa, de estar trabalhando naquilo que gosta, naquilo que ama, e, e isso é muito importante, né? E acredito que você sempre teve essa relação com os animais, né? Desde cedo, né? Sim, sim. E é qualidade de vida, né? A gente trabalhar com aquilo que a gente gosta, porque hoje em dia muitas pessoas passam a maior parte do dia trabalhando do que desfrutando de alguma outra forma. Então é importante sim fazer o que gosta, até para ter qualidade no seu trabalho, né? Independente de qual área seja. Doutora, como que essa questão da pandemia afetou a sua área, assim, né? Como que foi essa procura? Porque os pets não pararam, né? A clínica veterinária não parou, mas como que isso afetou? A questão dos atendimentos, na verdade, os animais continuam adoecendo, né? As coisas continuam acontecendo. E quando teve o pet shop, a parte de banho deveria ficar não, nem a parte de alimentação dos animais, justamente porque são de saúde pública, né? E aí os atendimentos em clínica caiu muito o rendimento, sim, num primeiro momento, mas calhou de ser um momento justamente onde eu tinha tomado uma decisão na minha vida de sair do atendimento da clínica e passar a atender em domicílio, né? E foi muito engraçado, foi um período muito, muito bom profissionalmente falando, porque as pessoas não queriam mais ir para a clínica e precisavam do atendimento e queriam um profissional dentro de suas casas, né? Então, com todos os cuidados, né? Muito álcool em gel, banho, banho atrás de banho, atrás de banho, atrás de banhos, né? Antes de ir para um cliente para o outro, porque a gente tem o cuidado com o nosso cliente, além do nosso paciente, né? Muitos dos meus clientes são pessoas de idade, né? Pessoas que se isolaram totalmente. Então, ainda bem, né? Então, calhou de ser um momento onde houve uma grande procura por esse atendimento a domicílio, né? E qual foi o grande problema com algumas clínicas? As pessoas começaram a retardar um pouco a procura pelo atendimento, né? E então, não só pela questão financeira, que a grande maioria das pessoas acabaram sendo afetadas, mas justamente pensando, olha, é uma pandemia, a gente precisa ficar em casa, meu animal está meio ruimzinho, mas vamos esperar um pouco mais. Então, as clínicas começaram a receber animais em situações muito mais graves, muito mais avançadas do que poderia ter recebido. E isso acaba diretamente estando relacionado. Se você recebe um animal que está numa situação mais crítica, o tratamento muitas vezes vai ter mais custo, vai ser muito mais difícil a terapia, às vezes a resposta vai demorar um pouco mais. Então, acaba sendo um pouco mais complicado por esse lado, né? Mas as pessoas continuaram sim procurando a parte de vacina, coisas eletivas que não eram emergências. Muitos, eu digo até que 90% dos meus clientes me procuraram para domicílio, mas em clínica mesmo a gente conseguiu notar, mesmo não estando 100% na clínica, a gente consegue ver que quinta ainda, porque o animal já está numa situação muito mais crítica, né? Chega no momento mais tardio. Doutora, essa procura pelo atendimento na residência, acho que calhou, né, como a senhora falou, sobre a questão da pandemia. E qual é as demandas, assim, nesse período? Mudou alguma coisa? Não. A parte clínica mudou bastante. A parte clínica são animais praticamente em estado grave, né? Pelo menos na região onde eu atendo, onde eu tenho contato. Quem está indo para a clínica é porque já tem a demanda na parte de domicílio,
ela continua como de rotina em relação a vacinar, em relação a castrar os animais. Esses cuidados, eles têm se mantido o mesmo padrão, né, de procura. Só a parte de clínica realmente que está indo já numa situação mais complicadinha mesmo. Então, a senhora, esse atendimento, a senhora atende em casa, inicialmente, e depois, quando se tem alguma coisa, alguma complicação, aí a senhora encaminha para o hospital, é assim que funciona? Desculpa, eu não conhecia esse trabalho. O que acontece é assim, as pessoas me ligam, né? A gente acaba agendando atendimento, quando já me procura, já pergunto o que está acontecendo, o que se trata, para saber se alguma coisa aqui já está no nível avançado, tipo, olha, é uma emergência, vamos agilizar, já vai fazer esse exame, isso, aquilo, né? Ou se alguma coisa que, olha, tudo bem, vamos agendar para amanhã, né? Se alguma coisa que pode esperar algumas horas, enfim. E aí, nesse primeiro atendimento, nessa primeira consulta, o animal é avaliado. Se precisa vacinar, a gente já marca a vacina, ou se é só para vacinar, a pessoa já me passa a carteirinha por mensagem mesmo, já me manda foto, eu já levo comigo o material. E tudo eu consigo fazer a domicílio, de consulta, vacina, coletar exames. E quando é alguma coisa cirúrgica, eu tenho um centro cirúrgico onde eu levo os animais para poder fazer os procedimentos, né? E até pela questão, como eu disse, a maioria dos meus clientes são clientes idosos, né? E para eles não saírem de casa, eu tenho me disponibilizado a pegar esses animais na casa deles, levar para o centro cirúrgico e depois o procedimento levar de volta para a casa deles, né? Justamente para preservar os nossos idosos dentro de suas casas. E em relação a exames, quando é exame de sangue, muitos tipos de exame eu consigo coletar a domicílio também, né? E casos que o animal precisa ficar internado, realmente a gente encaminha sim. Eu tenho alguns hospitais que são pontos de apoio, onde eu tenho total respaldo sobre quadro clínico, sobre progressão e tudo mais, né? Então, acabam sendo lugares que eu acabo encaminhando, até mesmo, além de terem uma qualidade excelente, são profissionais muito competentes, o custo deles são um custo acessível. Legal, legal. Gente, ó, quem está chegando agora, quiser fazer perguntas, pode deixar suas perguntas aqui no comentário que a gente vai fazer aqui para a doutora, viu? É importantíssimo, não deixa dúvida não, aproveita que ela está aqui para tirar essas dúvidas aí com ela. Ô, doutora, essa questão, igual da gente, dos animais em casa, né? Igual eu mesmo, eu tenho um pugzinho, o Crates, um beijo para ele, mesmo que ele... Mas eu amo aquele cachorrinho. Porque a gente cria esse amor, né? E eu acho que tem que ter o cuidado. Eu sempre levei ele e sempre falaram assim, dia da alimentação. Então, eu quero saber assim, porque tem gente que dá pão, tem gente que dá bolacha. Eu tenho uma luta constante lá, porque não é só eu, né? Eu falo, não dá isso, não dá aquilo, dá só essa questão de dar pão, bolacha, a alimentação dos pets, do cachorro, principalmente. Essa é uma das minhas... A parte de alimentação dos cães também fazem parte da nossa educação alimentar. Tá diretamente ligado. Ó, a Daiane vai estar falando assim que a gente tinha que fazer uma clínica aqui no Parque Fernanda, que é onde que a gente está aqui. Legal, legal. Então, assim, a parte de alimentação dos cães, assim como nós, né, humanos, estamos com uma certa tendência a ganhar um pouco de peso nessa pandemia, a gente tem notado isso também nos animais, tá? Então, a gente fica ansioso, a gente come um pouquinho mais e muitas pessoas acabam dando seus petiscos também para os animais, né? A gente não pode esquecer que tem muitas coisas que são tóxicas para eles, que fazem mal, que não podem, parecem inocentes, mas não são. Por exemplo, nossa comida é muito difícil um brasileiro que não tempere a comida com cebola e alho, por exemplo. Tanto a cebola como o alho, mesmo que não sejam postos juntos, né? Por exemplo, eu fiz, sei lá, um arroz e só coloquei a cebola, ou enfim, só coloquei o alho, eles são tóxicos, né? Então a questão da gente, eu fiz um arroz e dei para o meu cachorro, mas é só um arroz, não tem problema, né? Se ele não tiver tempero. Agora, se ele tiver alho, cebola, por exemplo, que é muito comum na nossa culinária, vai fazer mal.
né? Então, às vezes, vai começar de uma forma silenciosa, mas pode evoluir depois de uma gastrite. Ou o animal, às vezes, nem passa pela gastrite, mas ele pode ter um problema na medula dele, e aí ele vai ter uma anemia que acaba sendo irreversível, tá? Então, existem uma série de problemas de fígado, enfim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa alimentação, assim como com a alimentação deles também. Existe, sim, um cardápio veterinário, né, para os animais, que é a base de alimentação natural, que a gente acaba excluindo a ração para poder montar um cardápio de comida mesmo. Só que não é tão simples assim, não é simplesmente vou pesquisar na internet, ou então, passaram para o cachorro do meu vizinho para ele dar tantos gramas de carboidrato, tantos gramas de proteína, vou fazer igual. Não. Cada animal tem uma necessidade, tem que ser super balanceado, precisa ser complementado, suplementado também, tá? Então, não é simplesmente todo dia colocar um pouquinho de uma mistura diferente, alguma coisa assim, tá bom? É muito mais detalhado, porque se não for uma alimentação bem planejada, vai sim ter problema de saúde, tá? Então, muitas vezes esse problema de saúde vai aparecer já numa situação um pouquinho mais grave, tá? Então, o ideal ainda é, sim, alimentação comercial à base de ração, né? Uma ração de qualidade, pelo menos uma ração da linha premium. Eu sei que muitas vezes fica um pouco mais complicado pela questão de custos, né? Mas quando a gente coloca uma alimentação de qualidade boa, uma ração de uma boa qualidade, uma boa marca, o que acontece? A quantidade que esse animal precisa comer por dia é menor do que de uma ração de qualidade inferior. Por exemplo, sem fazer propagandas, mas, por exemplo, vou dar uma ração da Golden, por exemplo. É uma ração de qualidade premium. Comparando com uma ração Champ e uma ração Herói, essas outras rações, a Champ e a Herói, por exemplo, você tem que dar uma quantidade maior para o animal ter um pouco do nutriente que ele precisa. Ele vai se sentir satisfeito, porque ele vai estar com a barriga cheia, porque vai ter volume ali dentro. Não significa que o que entrou é de qualidade, né? É como se a gente fosse no McDonald's todos os dias. A gente vai se sentir satisfeito? Vai. Não significa que é o melhor para a nossa saúde. Eu tenho uma briga constante lá em casa, viu? Porque eu falo, não dá, mas lá em casa é complicado. Ó, minha esposa chegou aqui, ó. Eu vou até colocar aqui, ó, o boa noite dela. Olha aqui, ó. Isso é para ela. Ela que é complicado. Doutora, a Ana que chegou aqui, ela é a mãe da Ana Laura, ela está internada. Eu queria mandar um beijo aqui para ela, que ela saia logo, tá? Ana, um beijo para você. Tem uma pergunta aqui, ó. Tem um bulldog inglês, filhotinho, que nasceu com o peito escavado. O que a senhora fala? O que é uma pergunta? É o que isso aqui? É a Sofia Cristo? É parente sua, hein? Porque esse nome... Ó, tem mais outra aqui. Vamos ver aqui. Meu cachorro está ficando velhinho. Será que precisa de alguma vitamina? Então, em relação a do cachorro que está ficando velhinho, se precisa de alguma vitamina, a gente precisa avaliar uma série de fatores, né? Qual que é a ração que ele vem comendo, como que é o dia a dia dele, quais são as atividades dele, como que é o estado geral dele, esses exames, né? Então, muitas vezes o animal ele tem uma idade avançada, mas tem uma alimentação muito boa. E aí não precisa suplementar com nada, porque uma ração de qualidade já vai ter tudo que o animal precisa. Né? A não ser que ele tenha algum problema de saúde, por exemplo, um câncer, que consome mais nutrientes do organismo do animal, então a gente precisa remodelar essa alimentação dele, tá bom? Mas só a idade não significa que a gente precisaria suplementar com alguma coisa. Ó, tem outra aqui, ó. Meu cachorro tem 6 meses e come as fezes dele e da minha gata. Queria saber se há algo que possamos fazer para inibir esse hábito. Sim. Esse problema acaba sendo da maioria das pessoas que têm filhotes. Isso é bem comum acontecer. Não que deva, mas é comum acontecer.
A gente primeiro precisa saber o porquê que ele está fazendo isso, né? Não é tão simples assim. Então, em relação às fezes, ele comer as fezes da gata, muitas vezes é porque o alimento do gato tende a ser um pouco mais saboroso, porque o gato é mais exigente e o gato é um animal estritamente carnívoro. Né? Então, as fezes acabam sendo um pouco mais atraente para alguns animais. E já em relação a ele comer as fezes dele também, pode ser por várias coisas. Primeiro, ele tem alguma deficiência nutricional? Ele tem algum problema de comportamento? Ele foi repreendido em algum momento que ele fez fezes no lugar errado, alguma coisa assim? Ou ele está querendo limpar para como se fosse te agradar? Então, são uma série de fatores que a gente precisa analisar. E existe, sim, algumas medicações, alguns suplementos que nós fazemos para tentar cortar esse comportamento, mas fora isso, a gente precisa tentar entender um pouquinho a questão psicológica do animal, né? O porquê que ele está fazendo isso. Se é por algum problema nutricional ou se, na verdade, é mais pela parte comportamental, né? E a gente pode contar, muitas vezes, também com o auxílio de adestrador para contornar essa situação. A Flávia também está perguntando, só. Gostaria de saber se, na verdade, o chocolate é realmente um veneno para os animais. Com certeza absolutíssima. Eu até brinco com os meus clientes, eu falo, não dá chocolate para o cachorro, dá chocolate para a veterinária do cachorro. Porque realmente é um problema. Essa é boa, né? Essa é boa. E funciona. Eu gostei da tática, muito bom, muito bom. Mas funciona. E realmente é assim, é um problema muito sério, tá? O chocolate, principalmente o chocolate ao leite, é o pior de todos, tá bom? Por conta, justamente, o branco é o menos pior, mas ainda assim, o chocolate não é para cachorro. E mesmo aquele chocolate que fala, esse daqui é um chocolate para cachorro, não é legal, tá bom? Então... Deu uma fruta, brócolis. Esquece chocolate, né? Esquece chocolate. A Ana Calorina tá falando aqui, ó. Minha cachorrinha, ela não é de raça, mas vive recusando ração. Coloco de manhã e à noite, às vezes, ela nem come. E mudo bastante. Será que pode ser verme? Geralmente, o verme não faz o animal ter essa recusa ao alimento, né? Então, o que acontece? O animalzinho, ela comentou que não é de raça. Há quanto tempo essa cachorrinha está com você? Né? Quando que ela veio para você? Ela era da rua, ela era de ONG, ela era da casa de alguém? Qual que é a história dessa cachorrinha? Sim. Porque às vezes a gente adota um animalzinho de rua que ele está acostumado a toda a alimentação que ele conseguir ser restinhos de marmita, né? Ser resto de comida. E aí ele tem sim uma dificuldade em se adaptar comendo ração, porque querendo ou não, comida é mais gostoso, né? E então a gente tem que descobrir primeiro, né, qual a história desse animalzinho, e a gente tem sim algumas táticas para tentar contornar. Então, primeiro, nunca usa alho e cebola na alimentação, tempera uma pitadinha pequenininha de sal, tá? Então, tem animais que estão em períodos pós-operatórios ou estão convalescentes, né, estão doentes, a gente fala, olha, cozinha um peito de frango, um pedacinho, dá uma desfiada, sem pele, e coloca só uma pitadinha de sal, mistura isso na ração, né? E depois vai diminuindo a quantidade aos poucos do frango na ração. E a outra coisa é, não acostume deixar a ração disponível o tempo todo para o animal. Então, coloca a ração lá no determinado horário, a porção indicada, deixa ali por 20 minutos, meia hora, não comeu, tira, e depois no próximo horário coloca novamente. Não comeu, tira, né? Então, essa questão de alimentação, a gente precisa saber o porquê. Ou então ela tem algum problema na boca, por exemplo, e a ração machuca, né? Sensibilidade na gengiva, nos dentes. Então, é sempre legal, né, examinar esse animal para saber. Às vezes ela procura a comida não só por ser mais palatável, mas porque machuca menos os dentinhos, tá bom? Tem aqui, tem uma doutora Mara excelente. Meus bichinhos já casaram com ela, dos amigos, familiares, vizinhos, ela é 10. Super atenciosa, olha que legal, né? Obrigada. Aí, bem legal. Tem mais outra aqui, Vamos ver aqui. Minha Clara, minha gata caçula, tem quase 2 anos. Fica doida com o cheiro de café.
eu tenho que fugir dela para conseguir tomar, porque essa loucura dela, imagino que se eu oferecer, a danada toma. Olha, a gente vale lembrar também que animais têm o olfato bem desenvolvido, né? Mais desenvolvido que o nosso. Então, se pra gente, muitas pessoas, né, acham o cheiro de café agradável, eu, por exemplo, adoro o cheiro de café, mas eu não tomo. Também. Então, eu gosto muito de café. E gato é um bicho curioso, né? Então, daí surgiu aquele ditadinho, né? A curiosidade matou o gato. Uhum. Então, é por conta disso. Gato é muito curioso, de fato. Mas se beber, então, não tem problema o café. A gente não indica por conta da cafeína, né? A pessoa, o gato vai ficar danadinho. Se for igual eu que toma café, fica... Porque eu tomo café depois das 18, eu já não consigo dormir. A gente não indica, né, dar café para os animais por conta da cafeína, justamente, porque pode ser tóxica para eles também. Ah, é bem complicado. Então, e os gatos, doutora? Os cuidados com os gatos, é o mesmo ou é diferente com o cachorro? Não, é totalmente diferente, tá? Gato não é um cachorro pequeno, tá? Gato é muito companheiro. Oi? As pessoas confundem isso, assim, o tratamento? Muito. Começa que gato a gente tem que deixar, sim, a ração disponível o tempo todo. Cachorro não, cachorro a gente põe só nos horários estipulados, né? Gato tende a gostar de água corrente, então por isso que a gente fala para colocar uma fontezinha ligada na tomada com essa água em movimento para estimulá-los a tomar água. Aí tem gente que liga a torneira para o animal tomar água na torneira, isso não é legal, porque ele só vai tomar água quando você ligar a torneira. E a gente, por questões óbvias, não deixa a torneira aberta o tempo todo, né? Então, o animal que não bebe água, o gato principalmente, ele tende a ter problema de rim. Então, uma forma da gente evitar e a gente garantir uma saúde renal melhor é justamente colocando essas fontezinhas automáticas, né, elétricas para eles. Ó, a Ângela, você, ó, muito curioso. Agora imagine eu aqui com 12 gatos. Mas olha, gato, tem pessoas que acham que gato é interesseiro e tudo mais. Gato é muito genioso, sim, né? Mas gato também é super companheiro, ele não é... Eu não acho, cada gato tem o seu comportamento, né? Eu costumo falar assim, ó, cachorro é fiel, mas o gato é o primeiro a correr. O gato é o primeiro, quando tem alguma coisa, o gato é o primeiro a sumir. Agora o cachorro não, o cachorro fica lá. E outra coisa também é que geralmente as pessoas falam, eu vou ter um cachorrinho e depois de um tempo quer outro cachorrinho para poder fazer companhia. Gato se dá super bem sozinho. Tanto que assim, cachorro em grupo é matilha. Uhum. Gato não é em grupo, né? Então, gato é um animal. Então, imagina que tem 12. Tem gato que se dá super bem. Tá? Eu imagino gato que se adapta. Tem muitos gatos que se adaptam a viver em conjunto e funciona, mas no geral, você quando tem um gato, não precisa ter outro para fazer companhia, tá? Para eles, o ambiente deles está tudo bem. Tá? E gato arranca pelo por estresse, gato... ele sofre mais estresse que cachorro, na verdade. Nossa, ele é genioso mesmo, né? Eu não conhecia esse lado dos gatos, não. Sim, acontece. De gato chegar com palhas de pelo enorme que ele morde, puxa, vai arrancando por conta de estresse. Tá? Isso acontece. Então, a gente tem que sempre ficar de olho, porque o gato, ele é difícil mostrar para a pessoa que está doente. Né? Como o gato na natureza é um animal sozinho, ele não anda em bando, ele não pode mostrar que ele está doente, porque senão ele vai virar uma presa, né? Então ele tem que ser forte e resistir. O cachorro geralmente está com uma dorzinha na barriga, ele já vai mostrar um pouco mais fácil, né? Então, é mais manhoso, igual o homem. O homem é o gato, o cachorro e o gato é a mulher. Tipo isso. Então, por isso que é comum o gato muitas vezes chegar, não são todos, mas muitas vezes eles chegam pra gente e os exames já estão bem alterados, alguma coisa já crônica que estava silenciada. Então, o gato é muito discreto para mostrar que está doente. E fica bem atento com o gato.
Ó, tem o Fábio Ribeiro aqui, tá falando, ó, boa noite, meu cachorro tem 5 anos e os dentes estão ficando mole. O que acontece é o seguinte, Fábio, existe um problema, o acúmulo da sujeirinha nos dentes, e vai virando uma placa dura. Essa placa, ela vira o que a gente chama de tártaro. Então, se você abrir a boquinha dele lá no fundo dos dentinhos, você vai ver que deve ter uma crosta amarelada ou amarronzada, uma crosta que não é branca, tá? E isso gera um odor bem ruinzinho e vai apodrecendo a raiz do dente, por isso que o dente vai ficando mole. Isso tem sim desconforto, por isso que muitos até começam a comer alimento mais macio, porque dói, né? Então, se conseguir lembrar quando a gente era pequenininho, que o nosso dente ficava mole, a gente tinha aquele incômodo toda vez que mexia, a sensibilidade que eles têm, tá? Então, antes de chegar a ficar no nível que o dente está mole, é importante fazer a limpeza do tártaro, tá? O tártaro, ele é muito ligado a problema de rim e problema de coração. Fora que ele pode causar infecção no local, que chega às vezes a fazer um furinho aqui assim perto do olho, drena pus e tem uma série de outras coisas. Não é porque está mole que está tarde demais para fazer a limpeza, pelo contrário. Mais do que nunca está precisando, tá? Então, dar uma atençãozinha nessa boquinha, porque a gente precisa melhorar um pouquinho essa saúde bucal dele, tá bom? Ô, doutora, a senhora falou de dente. É a mesma especialidade médica veterinária que cuida dos dentes ou tem um dentista veterinário também? Veterinários, no geral, são aptos, tá? Eu, por exemplo, cuido sim dessa questão da boca, mas nós temos dentistas veterinários, tá? Eles se formam em medicina veterinária e aí faz uma especialização na parte de odonto, tá? Porque cachorro hoje em dia, cachorro e gato também já tratam até canal. Nossa. Porque eu lembro que eu levei o Kratos nessa questão da dermatologia e falou que tinha um especialista. E também a oftalmologia também tinha, porque ele também teve um problema no olho, estava com o olho muito vermelho. Aí eu achei estranho e levei. Ela falou assim: vamos ver como que vai. Qualquer coisa você passa no especialista, mas não precisou. É por isso que eu estou perguntando. Tem, dentro da medicina veterinária também tem os especialistas, assim, como os humanos, no caso. Sim, todas as áreas, especialidades em medicina humana, todas elas existem na veterinária também. Dermatologista, cardiologista, nefrologista, tudo isso existe, tá? Então, a gente está bem desenvolvido nessa parte. Ó, tem outra aqui, ó. É verdade que aqueles ossos que a gente compra no pet shop fazem mal para o cachorro? Depende muito, né? A maioria deles tem corante, então isso pode causar até diarreia em alguns, tá? Existe aquele outro osso, que é em formato de osso mesmo, que são 2 nós na ponta e o meio um pouco mais fino. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu sei de casos de pessoas de canil, inclusive, que deixaram o cachorro brincando, no final fica parecendo um chicletão aquilo, e o animal acabou morrendo engasgado com aquilo. Então, fica atento com essa questão. E esses outros ossinhos, que são palitinhos ou biscoito, tipo, parece uma bolachinha, evitar os que têm corante, né? Mas hoje em dia já é possível encontrar marcas conhecidas, marcas responsáveis e que não tem corante. E não é porque é marrom que não tem corante, tá? Isso serve para ração, não é porque a ração, todos os grãos são marrons que ela não tenha corante, tá? É importante sempre verificar isso na embalagem. Tem outra aqui, ó. A Jéssica Vitória, vou pegar um filhote de Shih Tzu. Qual o melhor tempo para pegar? Com 1 mês ou 2 meses? Com 30 dias, ele ainda está muito bebezinho, né? Com 45 dias já é uma fase melhorzinha para pegar, porque já vai ter passado pelo desmame, né? No tempo ideal, já vai poder começar a parte de vacina, né? Ele já vai estar um pouquinho mais formado, tá? Com 30 dias só é muito bebezinho ainda. Então, entre 1 ou 2 meses, opte pelos 2 meses, tá? Porque ele ainda está mamando, né? O desmame é quando, doutora? É essa fase mesmo, 45 dias? Depende muito do criador. Geralmente eles fazem o desmame com 30, né? E aí já começa a parte de vermifugar e começar a vacina. Mas depende muito do criador. Infelizmente, nós sabemos que hoje em dia tem criador que faz o desmame super precoce e isso não é legal.
né? Acaba, porque o cachorro, ele não pega nada de imunidade da mãe pela placenta, nem o cão e nem o gato, né? Então, toda a imunidade deles é pelo leite. Então, se a gente para de dar esse leitinho da mãe, tá? Não é leite de vaca. Se ele para de ser amamentado na mãe, a imunidade dele vai lá embaixo. Porque tudo que ele tem de imunidade está vindo ali no colostro, né? Então, por isso que o ideal seria deixar mamar mais tempo, para justamente quando parar de mamar, a gente dar alguns diazinhos e começar as vacinas. Porque aí a imunidade passa a ser da vacina. Então eu acho que quando eu peguei meu cachorro, teve esse problema, porque acho que ele estava mamando ainda. E foi, acho que também teve o estresse entre mudar de casa, aí eu lembro que ele ficou bem, porque tá uma adaptação, né, tadinho? Sim, sim. E uma dica é, porque infelizmente nós temos muitos cenários diferentes, né? Já aconteceu de eu atender pacientes que foi compro de canil, falando que tinha 45 dias de vida, e quando a gente abre a boca do animalzinho para ver, ele não tem nenhum dente formado. Em 45 dias de vida ele já tem dente. Então, com menos de 30 dias, com mais de 30 dias, ele já tem que ter dente. Tá? Então, e muitas vezes as pessoas vendem falando, meu cachorro, esse cachorrinho que eu tô vendendo já tem seus 40 dias de vida, 45 dias de vida. E você abre a boca e vê que não tem dente, qual que é a ideia da pessoa que está vendendo muitas vezes? Você vai comprar um animalzinho, ele vai ser bem pequenininho. Você vai achar que ele vai ser bem pequenininho também adulto. E aí, muitas vezes, não é. Ele está te vendendo um animal que só é mais novo do que ele está te contando, para você achar que ele vai ficar menor. Então, uma dica é sempre olhar se já tem dentinho na boca. É um passo simples para qualquer um ver. Legal. Doutora, tem uma pergunta aqui. Existe diferença de vacina de raiva dada no centro de zoonose com os do centro veterinário particulares? Sim, existe. Existe sim, muitas e muitas e muitas, tá? A primeira coisa para ser pontuada, alguns anos atrás, aqui foi dada pela prefeitura, né? Causou uma série de alterações nos animais, teve vários óbitos, né? E aí a vacinação chegou a ser suspensa, né? Então, a forma com que eles produzem a vacina é diferente, e a parte de armazenamento é diferente, quem dá a vacina não é veterinário, tá bom? Isso, a forma de aplicar a vacina é diferente, porque a prefeitura faz intramuscular, e nós, veterinários, fazemos subcutânea, que é embaixo da pele. Por isso que o pessoal que vacina na prefeitura muitas vezes fala, nossa, deu vacina no meu cachorro, ele ficou mancando, ficou assim, anda 2, 3 dias, coisa assim. Em veterinário isso não é para acontecer, porque o veterinário não faz vacina no músculo, né? E aí fora a questão de armazenamento, porque querendo ou não, pensa numa lata de refrigerante. A gente pega essa lata de refrigerante, 6 da manhã, coloca no isopor, coloca gelo e vai lá para baixo do guarda-sol e fica o dia inteiro no baixo do guarda-sol. Quando der 6 da tarde, essa lata de refrigerante ela já esquentou. Ela pode ainda estar meio refrescadinha, meio fresquinha, mas ela ainda não vai estar mais gelada como estava quando saiu da geladeira. A vacina, ela tem que ser mantida na temperatura ideal. Tanto que em qualquer pet shop ou qualquer clínica veterinária, quando o veterinário vai aplicar, ele pega direto, na hora, dentro do frigobar, puxa na seringa e já aplica no animal. Então, essa questão de variação de temperatura é muito importante para a questão de vacina. Então, mais um fator aí que faz ser diferente. Tá? Então, a vacina de raiva não costuma ser a mais cara, tá? Geralmente é preço mais fácil de ter acesso, né? Eu até falo que às vezes tem clínica que por R$50, R$60 você acha essas vacinas. Eu falo que às vezes o risco não vale isso, tá? Então, eu não indico fazer da prefeitura, tá? Prefiro que procure sempre por um médico veterinário para fazer isso em consultório. Eu não sabia disso também, para mim era a mesma coisa, olha só como é que é, né? A gente vai aprendendo, para mim era igual, porque eu acho que na questão da saúde, né, devia ter esse cuidado, né, de ter esse, mas pelo que a senhora falou, eu que levo o meu, é bem assim mesmo, eles já tiram direto do frigobar, já aplica, né, e é uma coisa bem diferente mesmo. Sim, o que acontece? A prefeitura, na verdade, ela precisa dessa vacina, né? Quando alguma doença é erradicada de um lugar,
o governo possa ter responsabilidade sobre manter aquilo dessa forma, sobre manter aquela doença longe. Infelizmente, nós não temos a doença de raiva mais aqui em São Paulo, né? Então, por isso, que é uma obrigação, sim, do governo de fazer, né, de promover essa vacina para não deixar novamente a doença raiva entrar aqui, tá? Mas não significa que seja da mesma maneira, que tenha os mesmos resultados e que o animal fique tão bem quanto como se fosse com o veterinário, tá? Doutora, tá chegando muitas perguntas. Ó, podemos usar o medicamento do nosso uso nos animais, tipo de pirona? Depende muito, muito. Tem medicamentos que a gente usa sim, tem medicamentos que são extremamente proibidos, que chegam até levar a óbito. Depende muito do peso, depende muito da espécie do animal. Por exemplo, de pirona para gato, a dose e a frequência é diferente de uma de pirona para cachorro. Então, depende muito da situação, depende do que está acontecendo. Então, muito cuidado. Mas o que eu já digo, assim, de imediato, de bate-pronto, diclofenaco, jamais para nenhum dos animais, tá? Jamais. Tá. Foi o Wilson Roberto Paulino que perguntou, né? Eu não falei o nome, desculpa, Roberto. Mas, logo no início que eu estava com coitos, eu fui ver essa questão da pele dele que estava saindo, ele tem sarna negra, né? Eu lembro que eu fui a primeira vez, aí tinha remédio que comprava, medicamento que comprava no PET, né? E tinha medicamento que comprava na farmácia de humano. Então, eram 2 receitas, né? Sim, sim. Infelizmente, nós temos muitas medicações que a gente consegue ter na linha veterinária, né? Por exemplo, a amoxicilina, a gente, dependendo da dose que o animal precisa, a gente pode usar ou a veterinária ou a amoxicilina humana. A mesma coisa com cefalexina, que são omeprazol. Existem várias medicações, mas muda a quantidade, tá? Então, não é todo remédio, tá bom? Mas tomar um cuidado aí, mas quando for prescrito alguma medicação para os animaizinhos de vocês, se porventura vocês tiverem algo em casa de medicamento e tenham dúvida se pode usar ou não, perguntem para o profissional que está atendendo, tá? Antes de medicar sozinhos em casa. Que aí ele pode, às vezes, se for autorizada a medicação que vocês têm, às vezes dá para fazer algum ajuste na dose para não ter que gastar dinheiro comprando o medicamento se vocês já tiverem em casa. Não, Doutora, voltando na questão da vacina, tem aquelas vacinas também que você dá anualmente, né? Mas sim, tem 2 tipos, não é isso? Na verdade, o protocolo para cães, né, é baseado, o básico é a V10, tá? Que protege aí contra várias doenças. Quando a gente fala em V10, a gente geralmente faz a importada, tá? Um detalhe quando fala V11, não é porque 11 é mais que 10 que a 11 é melhor, tá? Pelo contrário, veterinário não usa V11, tá? A V11 é uma vacina que, infelizmente, não tem eficácia desejada e, inclusive, pode causar reação. Então, quando a gente fala vacinação de cães, a gente está falando de V10 ou a V8, que protege contra 2 tipos de leptospirose a menos que a V10. As duas são boas, tá? As duas têm eficácia, as duas são ótimas. A diferença V10 tem 2 tipos de leptospirose a mais que a V8. Fora isso, a gente tem a vacinação de raiva, a de giardia e a de gripe. Giardia é uma doença, é um bichinho que é eliminado principalmente pelas fezes dos pombos, e ela é considerada uma zoonose, ou seja, os animais passam para os humanos e os humanos passam para os animais. Ah, mas eu moro em apartamento, não entra pombo aqui. Ok, mas a gente pisa num cocô de pombo na rua e a gente traz para dentro de casa. Né? Então, mesmo animais dentro de casa, é importante tomar esses 4 tipos de vacina. E existe áreas endêmicas, por exemplo, para uma outra doença que é causada por um mosquitinho que pica e também é uma zoonose, que é a leishmaniose, tá? Aqui em São Paulo, felizmente, não é uma área endêmica para leishmaniose, então a gente não faz de rotina. Porém, se é um animal que mora em alguma área endêmica ou que vai viajar, aí é algo a gente discutir isso, tá? Durante uma consulta, porque existem seus prós e contras, tá? Mas, no geral, para cães, V10,
a de giardia, que é essa doença dos pombos, a de raiva, e uma outra que é a gripe, que o cachorro começa a apresentar uma tosse, que pode evoluir, inclusive, em casos mais extremos, por uma pneumonia. Então, para cães, no geral, são 4 vacinas, e para gato costumam ser 2 tipos de vacina, que é a de raiva, assim como em cães, e geralmente a V4. Tá? Então, geralmente são essas vacinas que a gente costuma usar no dia a dia. Para cães. E para gato? A V4 e a raiva. A V4 e a raiva. Isso. Quando eu fui dar a vacina, ele teve uma pergunta, ele falou assim, você vai viajar? Se você for viajar, tem que ter a outra, se não for, é a outra. Aí eu falei, então tá, eu não vou viajar, então é a outra. Foi essa pergunta que eles me fizeram. É que depende, principalmente quando é para o exterior, existe aí uma exigência de ser a vacina V10, tá bom? Então, depende muito. Ou, às vezes, viajar para alguma área endêmica de leishmaniose, e aí, então, precisaria tomar de leishmania, tá? Então, essa pergunta é pertinente durante as consultas de vacinação. Até a Ângela está perguntando, quem trabalha com animais precisaria tomar a vacina antirrábica preventiva? Eu fui tentar tomar, mas não consegui. Procurei em vários lugares e nada. Essa vacina não deveria ser disponibilizada para nós? Sim, a resposta é sim. Quem trabalha com animais precisa sim tomar essa vacina. Não é uma vacina que encontra em postinho de saúde no bairro, por exemplo, tá? Não sei exatamente no bairro de vocês, mas no geral não encontra. Um lugar que eu tomei, inclusive, a maioria dos veterinários que eu conheço foi para tomar, é no Instituto Pasteur, que fica na Avenida Paulista. Tá? E como que faz? São 3 doses da vacina que a gente toma. É uma vacina que não dói. Eu morro de medo de agulha. Em mim, porque eu sou cirurgiã, mas em mim eu morro de medo de agulha. É uma vacina que ela não dói, mas a gente precisa tomar 3 vezes. São 3 doses com intervalo entre elas. Então, vai lá uma vez, toma, vai de novo, toma, vai de novo e toma. Depois de um tempinho, não lembro exatamente quantos dias são agora, a gente faz um exame para ver se a gente positivou. O que isso significa? Para ver se a gente conseguiu formar imunidade para a raiva. Se a gente conseguiu formar imunidade, ok. Caso a gente não tenha formado ainda essa imunidade, a gente toma de novo. E aí depois testa de novo. Tá? E aí tem um período certo, se eu não me engano, uma vez por ano depois. Não tenho certeza agora do período, mas a gente precisa depois repetir sim essas vacinas, tá? Mas o lugar que encontra é nesse Instituto Pasteur, que fica na Avenida Paulista. É um prédio bem antigo de esquina. Não lembro o número exatamente agora. A Sofia está perguntando, o coronavírus é transmitido pelos animais aos humanos? Essa é uma pergunta bem bacana, que a gente tem sido bastante questionado. O que acontece? Os animais, eles podem sim transmitir o coronavírus. Não que eles tenham doença com eles, mas assim como qualquer objeto, a sacola que vem do mercado, a caixa de pizza que chega, uma chave que caiu no chão, qualquer objeto, os cães têm o mesmo comportamento. Se esse coronavírus, por exemplo, encostar no pelo deles, na superfície do corpinho deles, o vírus vai estar ali. E aí eles vêm para dentro de casa. A gente vai passar a mão ali, vai estar na nossa mão. A gente pôs a mão no rosto, está no nosso rosto. Então, eles acabam sendo como se fosse um objeto que é capaz de levar de um lugar para o outro. Mas eles não abrigam no organismo deles esse vírus. E aí vão me perguntar, mas saiu uma vez na internet uma reportagem falando que acharam no tigre, acharam não sei aonde, em tal bicho e tal bicho. O que acontece? O exame que usaram para fazer o teste no animal era um exame de humano. E existe uma coisa chamada reação cruzada. Ou seja, o exame não era para a espécie correta, em primeiro lugar, ele foi feito para um humano, tá? Então, a resposta que tem no humano é diferente da resposta que tem no animal. E segundo, a questão de, por exemplo, o animal tem algum outro problema de saúde, algum outro vírus, que não é esse, e aí fez o exame do humano e deu positivo, mas não significa que é o mesmo coronavírus. Cão tem coronavírus? Tem. Gato tem coronavírus? Tem. Mas é totalmente diferente, não é o mesmo tipo que o nosso, tá? Em cães, eles costumam apresentar a parte de diarreia, por exemplo. Descobri até que baleia tem coronavírus, mas não é como o nosso, tá? Esse coronavírus que está matando milhares de pessoas não é o coronavírus que acaba afetando os animais.
Esse coronavírus que está matando as pessoas, nos animais, os animais apenas levam de um lugar para o outro, assim como um celular ou como qualquer outro objeto, tá? Mas não é que o cachorro vai pegar esse coronavírus ali na rua, vai ficar doente e vai passar para você, tá bom? É diferente. Ô, doutora, a senhora falou de internet, saiu um fake news, né, falando sobre justamente isso, porque eu até fui verificar na carteirinha de vacinação do Kratos, que lá vem falando sobre coronavírus. Aí, e falaram assim, mas esse vírus já existia, sempre existiu, né? Sim. E agora, então esse coronavírus dos animais é totalmente diferente desse vírus que está nos humanos. Exatamente, exatamente. O coronavírus, por exemplo, de cachorro, ele afeta a parte de sistema gastrointestinal. Não tem nada a ver com o nosso, tá? Ele é totalmente diferente, tá bom? Então, não se preocupem do tipo, eu vacinei com uma vacina que não era uma vacina dada por balconista em casa de ração. Preciso fazer de novo agora com veterinário? Precisa, mas não é por conta de, olha, talvez aqui na vacina que você fez não cobria contra coronavírus. Não, mas é primeiro que a vacina nacional que o pessoal de casa de ração costuma aplicar sem ser com veterinário, que nem eu tinha falado, ela não tem a eficácia que precisa. E segundo, né, além de tudo, além do animal poder ficar doente e tudo mais, a vacinação, ela não protege só contra o corona. Ela protege principalmente contra sinomose, parvovirose, que são doenças que matam. Passa de um animal para o outro e eles morrem. A gente precisa tratar de forma ágil, de forma, muitas vezes, até um tratamento mais intensivo, para tentar reverter, e tem vezes que, infelizmente, a gente perde o paciente. Tá? Então, quem vacinou, que na carteirinha não tem carimbo escrito lá o nome do veterinário, e embaixo CRMV e o número, procura um profissional veterinário e revacine. Tá? A vacinação não é a mesma coisa. Tá? Will, obrigado. Foi o Will que convidou aí a nossa doutora. Tá aqui mandando. Doutora Mariana foi um anjo na minha vida, jamais esquecerei. Tem aqui Obrigada, Will, imagina. Tem aqui a Rô Prazeres Schutz, acho que é isso. Mari Linda. Muita gente acompanhando aí, doutora. Ô, doutora, obrigada. Voltando na questão do coronavírus, igual eu e minha esposa, quando a gente chega em casa, o Kratos, ele vem para a gente dar o carinho nele, dar um afago nele, aí ele fica, enquanto a gente não fala com ele, ele não sossega. E aí, com essa questão do coronavírus, a gente tinha que chegar em casa, lavar a mão ou passar álcool em gel para falar com ele. Esse era o cuidado. Aí a minha esposa ia tomar banho, enquanto ela tomava banho, eu já pegava, passava o álcool em gel e vinha, ficava brincando com ele, porque enquanto a gente não fala com ele, ele não sossega. É exatamente isso. É importante, tá, pessoal? Lavar, sim, as mãos, né, os braços, à medida do possível. Eu, particularmente, tenho, não só por conta da profissão, mas tenho o hábito de lavar até o cotovelo quando dá, né? Não é exagero, né? Muitas vezes a gente, quem nunca, né, olhou aqui o antebraço e viu, putz, tá com uma sujeirinha, né? Então, existem as sujeiras invisíveis, né? Isso a gente encosta também no balcão, alguma coisa assim, né, doutora? E muita gente encosta mesmo. Exatamente. Tá? Então, é uma forma de você não depositar o coronavírus na superfície do corpo do seu animalzinho e depois pegar de volta. Né? Então, é importante, sim, tá? Manter esse hábito de lavar as mãos antes de brincar com eles, tá? Tem a Tatiana Lira aqui, é verdade que os cachorros lambem muitos as patinhas. Pode significar algum tipo de estresse? Com certeza absoluta, com certeza. Tá? Primeiro a gente tem que examinar para ver se tem algum tipo de dermatite, algum problema nas unhas, né, no meio das almofadinhas da patinha, mas com certeza pode sim ter um grande indício de estresse, tá? Uma coisa que é importante, entrando aí no quesito estresse dos animais, os gatos, no começo da pandemia, a gente começou a atender muito gato com problema de estresse, porque o dono estava em casa o tempo todo. Então, é uma coisa engraçada. Emprestou o gato? Infelizmente, é uma situação cômica, mas é real, né? E o cachorro é totalmente o inverso.
Então, os cães, eles adoram, o cachorro também gosta, o gato também gosta, mas no começo isso para o gato foi uma mudança muito grande, né? Da mesma forma que para o cão, eles sentiram, por não ir mais passear na rua, não ir mais no parque aos finais de semana, o gato sentiu a presença de pessoas na casa o dia inteiro, né? Agora, uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, porque eles já se adaptaram, nós já nos adaptamos, nós já encontramos um meio de viver dessa forma e os animaizinhos também. Só que uma hora a gente vai voltar para o nosso dia a dia, né? A gente vai voltar a trabalhar, às vezes, até 12 horas na rua, né? E como que vai ficar a qualidade de vida dos nossos animais em casa, né? Porque eles são acostumados agora com a gente o tempo todo junto, a gente brincando muito mais, a gente dando muito mais atenção, muito mais carinho. Só que quando a gente voltar aos nossos afazeres, é importante a gente lembrar de não parar isso, né? Eles sentem isso também, né? E aí, essa questão pode ser muito mais acentuada. Então, todo mundo tem uma rotina diferente, cada um vai conseguir achar a forma de melhor atender as necessidades, né? As necessidades pessoais, as necessidades da casa, as necessidades dos filhos, muitas vezes, dos maridos, dos animais, são muitas coisas. Mas é importante a gente não esquecer que eles vão precisar, sim, continuar tendo uma atenção que eles estão acostumando. Não que está errado eles acostumarem, mas a gente depois não pode esquecer disso. Nossa, é verdade, né? Porque vai ser também, quando vai ser essa cisão também, quando voltar ao retorno, né? Vai ser bem complicado, né? Porque, como a senhora falou, acostumou, né? E depois ter o desmame novamente, né? Exato, até porque muitas pessoas nessa pandemia acabaram adquirindo animais novos, né? Então, às vezes, casal que tem filhos ou não, mas acabaram comprando cachorrinho ou adotando. Isso é fantástico, é muito legal. Mas eu sempre, quando alguém me procura para falar, olha, eu estou pensando em comprar um animalzinho ou adotar, enfim, é uma coisa a ser pensada, né? A rotina provavelmente vai voltar, né? Por mais que tenha acontecido tudo isso, acho difícil ficar de forma permanente trabalhando home office, na maioria dos empregos, ou com uma carga horária reduzida, enfim. Então, é bom se preparar para quando tudo voltar ao normal, né? Conte que vai voltar ao normal, porque provavelmente vai. Não sabemos quando, mas quando voltar tem que estar preparado. E os animais vão sofrer, né, doutora? É verdade. Exato. O Kratos mesmo, e eu falo pela experiência, quando tem vezes que a gente sai de casa e enquanto a gente não volta, ele não come, ele não se alimenta. É impressionante. Aí a gente deixa a comida para ele, ele não come. Enquanto a gente não chega, e se a gente pegar e ele perceber que vai sair, ele não come também. Então, ele é muito assim, né? É uma raça que quando a gente estava pesquisando assim sobre a raça, fala que ele é muito muito dependente assim, né? Ele tem que estar junto. Ele tá, se eu estou deitado no sofá, ele vem, quer ficar deitado comigo. Se eu estou deitado na cama, ele vem, quer ficar deitado comigo. Aí ele dorme o dia todo. Eu falo assim, se dormir, se deitar, ele dorme o dia todo. E então essa dependência, né? E com essa questão das pessoas em casa, as crianças em casa também, né? Vai trazer, pode acarretar mesmo a questão do estresse, né? Sim, sim. Para os cães, eles vão sentir mais ainda quando tudo voltar, né? Quando os cães estiverem sozinhos em casa na maior parte do dia, as crianças nas escolas, o patriarca, né? O marido e a esposa trabalhando o dia inteiro, ele vai ficar ali esperando. Cadê eles, né? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? E aí, muitas vezes, a pessoa pode chegar cansada e simplesmente comer alguma coisa, tomar banho e dormir. Mas não, né? Tem alguém ali que estava te esperando e alguém ali que precisa, né? De atenção e de um pouquinho de dedicação. Né? E é importante que, embora cada raça tenha, sim, suas particularidades, né? Cada raça tem sua predisposição a determinado tipo de doença, a determinado tipo de problema, tem um fator individual, né? Então, por exemplo, tem muitos vira-latinhas que são super assustados, que demoram um pouco mais para se acostumar. Tem animalzinho tem vira-latinha que veio de ONG, muitas vezes, que só come escondido quando não tem ninguém,
Já em contrapartida, que nem meu pai mesmo tem um vira-lata que ele pegou da rua uns anos atrás, se meu pai viajar, ficar 3, 4 dias fora, são 3, 4 dias que o animal vai me dar um trabalhão para fazer ele comer. Então, tem muito fator individual. A Flávia tá falando assim que o gato dela também é assim, ó. Eles são engraçado, né? A gente, eu acho muito engraçado essas coisas deles, porque eles, eu falei assim, a primeira vez que ele fez isso, né? Eu falei assim, não, ele tá cheio, né? Mas aí começou, quando a gente saía e deixava ele muito tempo, ele não comia. Vamos deixar comida, né? Vamos almoçar fora, né? Vamos deixar comida quando ele para ele comer, né? Geralmente no horário que a gente saía. Mas quando chegava, a comida estava lá. Aí quando a gente chegava, queria comer. Aqui em casa chega a ser engraçado. Meu cachorro, ele tem sim problema em se alimentar. Tem um husky dentro de um apartamento. Isso é possível. E eu tenho uma gata, né? E aqui em casa, meu cachorro, ele me dá muito trabalho para se alimentar. Ele não é chegado em comer. E quando ele vai para a casa do meu pai, ele come tudo de todo mundo, dos outros cães que tem lá. Pois é, e pode ser a mesma ração. Não é porque a ração de lá é mais gostosa, é que a grama do vizinho sempre é mais verdinha. O negócio é deixar casa... Pois é. E aqui em casa é engraçado, quando a gente chega, a gente tem o horário de pôr a alimentação para o nosso cão, o gato fica disponível o tempo todo, a raçãozinha dela, mas eles esperam o momento que a gente senta para jantar e ambos vão para os seus pratinhos para jantarem também. É, sim mesmo. Parece, a senhora falou que quando ele vai na casa do seu pai, ele come, né? É igual os filhos, né? Você chega para a pessoa e fala assim, não, eles não gostam disso. Aí vai lá para casa do pai e come tudo. Só para fazer a gente passar vergonha. Só para fazer passar vergonha. Doutora, essa questão do estresse, a senhora tem muitos atendimentos na questão de estresse dos pets, assim? Muitos. Temos muitos. E que nem nessa pandemia mesmo, como eu falei, principalmente dos gatos, né? Subiu assim de uma forma. Agora está mais tranquilo, mas no começo, principalmente no primeiro mês, subiu assim 90% dos meus atendimentos foram gatos estressados. Bastante, né, doutora? E, doutora, qual é a dica, assim, né, na sua falando do estresse, qual é a dica, né, para quem tem esses pets que está passando por isso? Olha, uma dica que eu dou é enriquecimento ambiental, tá? Então, mesmo quando a gente mora num ambiente pequenininho, a gente sempre tem como fazer enriquecimento ambiental e fazer atividade com os nossos bichos, né? Para quem tem gatinho, por exemplo, aquelas prateleiras em parede, que hoje em dia a gente vê várias pessoas desenvolvendo dons aí maravilhosos de trabalhar, às vezes, com madeira, fazendo artesanato, porque a própria pessoa nem imaginava que um dia ia se interessar ou que poderia desenvolver essa habilidade, né? Então, a gente vê pessoas que fazem até nichos para gato na parede. Existe também um difusor que dá para você colocar no ambiente para o gato desestressar e funciona, né? Aquelas brincadeirinhas com laser para gato, um laserzinho vermelho, que acho que deve encontrar em loja de R$1,99, se bobear. Gato adora também. Né? Gato gosta muito de caçar, então dá para fazer várias brincadeiras. E para cachorro é mais fácil ainda, né? Para cachorro eles gostam muito de bolinha, gostam muito, às vezes pesquisar um treino, como se fosse até mesmo de adestramento, né? Para cães, acaba sendo uma atividade que em ações curtinhas eles têm interesse, muitas vezes eles gostam daquilo, né? Meu cachorro, por exemplo, ele adora ser treinado. Né? Ele ainda está nesse processo, mas ele gosta bastante. Tem umas bolinhas que a gente abre para colocar a ração do cachorro lá dentro e ele vai rolando aquela bolinha e comendo a ração conforme vai caindo. Então, assim, a gente tem várias ferramentas. Né? Até brincar de esconde-esconde com o cachorro dá. Então, hoje em dia a gente tem um acesso muito fácil à internet, a gente encontra muito conteúdo bom na internet. Tá? Então, a única coisa que é para tomar cuidado. Cachorro que tem problema de probleminha no joelho, você vê que de vez em quando ele manca, ele tá andando meio esquisitinho, meio tortinho, evitar de jogar bolinha pro cachorro pegar, tá? Agora, como ortopedista, isso é bem ruinzinho, tá? Animalzinho,
aquelas raças que o pessoal conhece como salsichinha, né? Que são os Basset e os Dachshunds. Tomar cuidado com isso por conta do problema de coluna que eles costumam ter, tá bom? Mas, no geral, a gente tem muita atividade que a gente consegue fazer com qualidade e segurança. Doutora, a senhora falou dessa bolinha. Eu vi uma vez essa bolinha, mas usando para gato que era obeso. E para fomentar para ele que ele faça exercício, né? De ficar brincando com a bolinha e tal, para ele liberar a ração. Porque, na verdade, acho que ele comia muito esse gato. E aí era um gato. E ele comia muito e acabou ficando obeso. Essa questão da obesidade também tem bastante, doutora, na questão dos pets? Tem sim, é um problema, tá? Assim como em humanos, tem as consequências negativas nos animais também, tá? Eles também têm a questão de diabetes, colesterol alto, pressão alta, tá? Tudo isso a gente tem sim como checar nos nossos pacientes e a gente tem como controlar, tá bom? E principalmente como evitar, tá? Então, melhor do que o controle é evitar, tá bom? Então, a gente precisa tomar esses cuidados. E inclusive, uma forma da gente ter uma brincadeirinha ali com eles, em relação a essa parte de alimentar, bandeja de ovos, sabe aquela cartela de ovos? Nos buraquinhos onde vem os ovos, colocar alguns grãozinhos de ração, tem animal que adora comer ali. E isso é legal, inclusive, para cachorro que é muito desesperado para comer. Porque animal que é muito desesperado para comer, eles podem ter outros problemas, tá? Uma série de outras consequências. E se você colocar de pouquinho em pouquinho onde é o buraco que o ovo encaixa, ele não vai conseguir comer tudo tão rápido. Então acaba sendo... Ele bate a pata lá, vira tudo e come tudo. Olha, tem cachorro que dá esses olés na gente. Eu já pensei logo, eu imaginei aqui a bandeja... Vai virar tudo. Aí eu falei assim, se é eu, já bato a pata e já viro tudo e como tudo. A gente tem que ir se adaptando, né? Descobrindo o que o nosso animalzinho aceita e o que ele gosta. Ô, doutora, tem uma pergunta aqui. Cachorro sofre AVC? Sim, eles têm sim. Eles têm AVC, eles têm Alzheimer, tá? Eles têm todas essas séries de complicações neurológicas, tá? Mas costuma ser algo que assusta o proprietário quando tem, tá bom? Os animais ficam incoordenados, não conseguem se levantar, eles apresentam algumas vezes sintomas que o proprietário interpreta até como sendo de dor, e eles vão procurar geralmente veterinário bem apavorados, tá? Não é silencioso um AVC no cachorro. Deve ser bem traumático, né, a gente passar por isso. Doutora, deve ser muito, muito traumático. Doutora, eu queria que a senhora deixasse aqui uma mensagem para que as pessoas, se tiver alguma... A senhora que está atendendo em casa, deixar o seu contato, as suas redes aí, para as pessoas entrar em contato e a senhora fazer esse trabalho bonito, né? Eu não conhecia, né? E o nosso amigo em comum que me apresentou. E eu fico muito feliz, né? De ter pessoas assim que têm esse cuidadinho com nossos bichinhos, né? Então, eu queria deixar aqui esse espaço através que as pessoas entrem em contato ou que possa fazer essa ponte aí. A senhora tá... Aqui, ó. Eu brinco com os meus gatinhos todos os dias, na parte da noite, para cansar eles e para deixar a gente dormir. E hoje eles têm legal. A gente sobe na cama e eles deitam. Ai, que legal, que bacana. Bom, primeiro eu agradeço muito o convite, né? A nossa ponte, que foi o Will, inclusive, né? Que eu conheci o Will em tempos bem difíceis aí, né? De um gatinho que ele teve, muito querido, por sinal. Minhas redes sociais é meu nome do jeito que está escrito aqui, tá? Mariana Cristoni, com CHR. Eu não entro muito em rede social, mas uma hora eu entro e eu vejo, tá? Um recado que eu deixo, pessoal, é o seguinte: por mais que nós estejamos em pandemia ainda, e nós precisamos e devemos tomar os devidos cuidados, né? Lavar muito o rosto, lavar as mãos, se possível lavar os braços, muito álcool em gel, uso de máscara e tudo mais. Por mais que a gente esteja ainda em pandemia, não fechem os olhos para os problemas dos animais, tá? Então, se porventura, eu sou uma pessoa
de um quadro de risco, eu não quero me expor, não quero sair. A gente super compreende, a gente ajuda da maneira que a gente pode, né? Além da questão de termos profissionais que atendem a domicílio, que nem eu, por exemplo, tem muitas clínicas que buscam o animal sem o proprietário, sem o dono, levam para o veterinário na clínica, fazem a consulta, conversam com o dono por telefone e depois levam de volta o cachorrinho para casa. Então, a gente tem maneiras, tá? E a questão financeira, eu entendo sim que é um problema da maioria dos brasileiros, né? Eu entendo sim que o Brasil está passando por um momento delicado, mas a gente tem o lado humano também, a gente entende e, por exemplo, o animal precisa de algum atendimento um pouco mais especializado, ele precisa de uma internação, a gente sempre tem para onde indicar, né? Existem hospitais e escolas que o custo é mais em conta, tem sim hoje em dia hospital público também, né? Lógico que tudo vai depender muito da dedicação de cada um. Mas hoje, felizmente, a questão financeira, a gente tem N maneiras de tentar contornar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e ajudar o animal, tá? Então, não usem a pandemia como uma forma de desculpa para não fazer nada, tá? A situação é séria, sim, mas nossos animais ainda continuam adoecendo. Sim. Tá? Então, esse é o recadinho aí. Doutor, eu quero agradecer aqui imensamente a senhora disponibilizar aí o tempo, ter aceitado o convite para a gente falar sobre esse assunto dos pets, que hoje faz parte da família, né? Eu que tenho um pugzinho, o Crates, como eu falei, amo de paixão, e eu estava com essa ideia há muito tempo e não achava a pessoa certa. E aí eu conversando com o Ivan, e ele falou, não, eu tenho um aqui, vou falar com ela agora. E deu super certo, agradeço, então, de coração mesmo. Espero poder, quando passar essa pandemia, poder conhecê-la pessoalmente. Será um prazer. E eu gostaria aqui de agradecer todo mundo que participou, que todo mundo que estava aqui com a gente, trouxe as perguntas. Isso é muito importante, porque essa interação a gente consegue pegar e ver as dúvidas, né? Aproveitar o momento e ver as dúvidas. Muito obrigado a todos. Espero aí encontrar a senhora, de repente a gente fazer outra com outros assuntos, vai ser muito legal, tá bom? Doutora, um beijo a todos que ficou aqui comigo até agora, tá bom? Obrigada, pessoal. Tenham um bom descanso. Qualquer dúvida que tiverem, estou disponível, tá? Como eu falei, minhas redes sociais é o meu nome. Tem um telefone, doutora? Pode tem sim. Eu não sei mexer nesse negócio aqui direito, eu não sei digitar aí meu número. Não, pode falar o telefone aí que o pessoal grava aí. Ó, vai lá, hein? É 98414 4529. 984 14 4529. 4529. Isso, pode mandar mensagem à vontade no WhatsApp. Eu vou colocar no chat, ó, 8414-8529, né? 8414-4529. 4529, tá. Vê se tá certo aí. Eu vou colocar aqui, ó, vamos ver se... Ó, tá certo. Tá certo. Certinho. Legal. Então, fiquem super à vontade em tirar as dúvidas. E foi um prazer, obrigada. De repente, as pessoas pegam, né? Tem que estar com problema, já pega, já fala para a senhora vir fazer uma visita, já trata o cachorro, papagaio, todo mundo aí. Opa, será um prazer. Obrigado mesmo. Um beijo a todos. Tamo junto. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.